estão assistindo, estão acompanhando conosco nesse momento, o culto. Rapaz, muito bom, né? Som de viola é bom demais, né? Eu falei com ele antes do culto que eu também gosto de viola, né? Tem uma influência meio de música raiz, né? É bom demais. Bom, meu nome é Mateus, né? Quero me apresentar e sou membro dessa igreja já... Quantos anos? A Lívia está com 5, 6 anos, pouco mais. E temos desenvolvido um trabalho aqui em uma das classes da IBD. Sou casado com a Giovana, pai da Lívia, de 5 anos, e o Vinícius, de 7 meses. O Vinícius veio uma vez só na igreja, pastor. Uma vez só para ser apresentado, depois nunca mais, 7 meses. Mas, se Deus quiser, logo estaremos todos juntos aí. Eu confesso que é bem diferente mesmo, né? A gente trazer a mensagem aqui com poucas pessoas, mas nós estamos nos acostumando com isso, né? Quando você liga lá e vê que tem centenas de pessoas assistindo, né? Nós sabemos que essa mensagem está chegando realmente para casa das pessoas e a palavra de Deus continua sendo anunciada. Bom, eu tenho receio de que quando o pastor tenha dito aqui que eu vou pregar sobre a Trindade, alguns irmãos tenham pulado fora, né? Porque a Trindade, na verdade, ela na cabeça das pessoas, né, parece que a Trindade está relacionada com teologia massiva, teologia pesada, né? E a minha missão aqui, eu vou tentar fazer isso. A minha missão é fazer com que os irmãos se deleitem na Trindade, que ela fique leve, que ela fique clara, né? Porque a Trindade, como muitas pessoas dizem, né? E eu pergunto a vocês, né? Você já tentou explicar a Trindade, ou você já foi perguntado por alguém sobre a Trindade, né? Como é que você explica a Trindade? Porque o Deus que você crê, Ele é um Deus triuno, né? E quando alguém te pergunta, mas como é essa Trindade, né? Nós temos dificuldade em expressar isso, né? E às vezes nós utilizamos termos até pequenos para tentar explicar o que é grande demais. Por exemplo, a Trindade é como um ovo, né? Onde você tem a casca, a clara e a gema. São 3 estruturas, mas é o mesmo ovo. Ou a tira do bacon, que você tem a camada mais fininha lá, né? Que é o couro, a gordura e a carne. Ou os 3 estados da água, né? Eu entendo que há uma tentativa de explicar utilizando esses termos, mas tudo isso fica muito pequeno, né? Imagine então você se ajoelhar diante de um Deus trino e imaginar um ovo, né? Você imaginar uma tira de bacon. E tem a outra questão de que muitas vezes nós tentamos explicar a Trindade negando ou fazendo as negações corretas do que ela não é. Então, por exemplo, eu vou te explicar a Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Isso é a Trindade. Não é um caminho bom também, né? E por que eu me senti desejoso, né? Deus colocou isso no meu coração para trazer para os irmãos, né? É porque quando Jesus vai fazer a oração sacerdotal em João 17, no versículo 3, eu não sei se vai ser projetado aí, o versículo 3 diz assim, Jesus diz, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
As poucas vezes que eu fui convidado para pregar neste púlpito, eu acredito que nenhuma das vezes eu não preguei sobre o conhecimento de Deus. Porque eu creio que isso define todas as coisas. Você vir para o cristianismo, você ser convertido por Deus, não se resume simplesmente em mudança de hábitos. Não se resume a isso. Em mudanças de atitudes. Não se resume a isso. Por quê? Atitudes mais morais que outras, pessoas que estão pelas ruas, elas também podem fazer isso, né? Mas o que define tudo é o conhecimento que o cristão, o Filho de Deus, tem do próprio Deus. Isso define. E Jesus deixa claro dizendo que a vida eterna é esta. Se Jesus pudesse definir a vida eterna, seria isso: conhecer a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a fé trinitária no Deus triuno, eu creio que é a base de todas as coisas, porque é o caráter de Deus, é a identidade de Deus antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. O ser triuno de Deus é o oxigênio vital e a alegria do cristianismo. O Evangelho, ele só é cristão porque Deus é triuno. Nós poderíamos colocar vários artigos de fé em nossas declarações de fé, para dizer se a nossa fé é correta ou não. Eu creio na justificação pela graça. Eu creio na obra de Cristo na cruz, substitutiva. Eu creio no Deus Criador, onipotente, onipresente. Tudo isso tem a sua importância. Mas antes de todas as coisas, antes da criação, antes do Evangelho, no qual consta a justificação pela graça, a morte substitutiva de Cristo, antes disso tudo está o Deus triuno. Então eu creio que a Trindade, ao contrário de ser um assunto pesado, massivo, ele deve ser o nosso oxigênio, ele deve ser aquilo que norteia a nossa vida. E, eu volto a dizer, eu pretendo passar para os irmãos essa mensagem sobre o Deus triuno e fazer com que os irmãos se deleitem na Trindade e entendam que a Trindade, o relacionamento na Trindade, a nossa vida reflete esse relacionamento. Tudo que Deus faz, Ele faz como Deus triuno. A nossa vida, na nossa família, na sociedade, nós refletimos o relacionamento que há na Trindade. Não tem como escapar disso, né? Então, por isso que os irmãos continuem aí, não troquem de canal. Eu vou tentar passar uma primeira parte, tentando fazer de uma forma mais geral, né? O que Deus fazia antes da criação, falar um pouquinho do relacionamento do Deus Pai, Filho e do Espírito Santo, e a partir de então, no próximo domingo, se Deus permitir, falar um pouquinho mais a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com relação às suas obras e às particularidades de cada um. Então a primeira pergunta que eu quero fazer não sei se você já fez essa pergunta para Deus ou para você mesmo, mas a pergunta é: o que Deus fazia antes da criação? O que Deus fazia antes da criação? Imagina quando nada ainda existia e que só existia Deus. O que é que acontecia ali que define a identidade eterna de Deus? Porque algumas coisas Deus faz, Ele intervém no tempo, e a partir do momento em que Ele faz essas coisas,
ele se torna algo. Por exemplo, sem a criação, Deus não é criador. Quando ele cria, ele é então o Deus criador. Quando Deus cria e governa, aí então ele é o Deus soberano, todo-poderoso. Mas e antes? E antes? O que acontecia ali? É isso que é o que há de mais verdadeiro, de mais importante dentro da Trindade. Nós temos 2 caminhos só. Não estou dizendo os cristãos, estou dizendo todas as pessoas que estão nas ruas, você que já está no seio da igreja, já é um filho de Deus, mas pense em todas as pessoas, e você incluído ali. Nós temos 2 caminhos só para chegar a Deus, 2 caminhos. O primeiro caminho é uma trilha escorregadia, íngreme, até o cume de uma montanha, numa noite sem luar, no meio de um terremoto. Esse é um dos caminhos. Como é que eu posso conhecer a Deus dessa primeira forma? Quando eu ando por aí e vejo a sua criação. Quando eu olho a criação, quando eu olho o sol, quando eu olho a lua, quando eu olho as coisas criadas, quando eu olho que uma semente pode ser plantada e aquilo, somente quando está em contato com a água, aquela semente, é que tem uma enzima dentro da semente que quebra a parede dela e ela pode germinar, só quando tem contato com a água. Poxa, então isso tudo foi criado e tem um Criador, E como tudo é organizado, existe um Deus que não só criador, mas ele comanda tudo, ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador em essência. Quando eu tento conhecer a Deus, quem é Deus, somente por meio das coisas criadas, o caminho é escuro. Deus é um Deus que criou todas as coisas e criou as regras. E se eu não cumprir essas regras, eu vou ser punido. Então é como se Deus fosse um Criador soberano todo-poderoso, como se ele fosse um policial celestial, que ele coloca as regras e eu tenho que cumprir, senão eu estou frito. Como nós podemos amar um Deus que é só isso? É só Criador, soberano, todo-poderoso. Como nós podemos amar um Deus assim? Que estabelece as regras e se eu não cumprir, eu estou frito. E se eu cumprir, eu tenho os parabéns dele, mas é só isso, né? É como você passar no semáforo. As leis estabelecem que você tem que ficar parado no semáforo vermelho. E se você passar no vermelho, está infringindo a regra, né? É como se Deus fosse um policial celestial. Como amá-lo assim? Agora, tem um outro caminho de chegar até Deus, de conhecer Deus. E esse caminho, ele é introduzido pelo Filho. Quando a Bíblia estabelece Jesus como Filho, quando Jesus nos é apresentado como Filho, nós entendemos que se Jesus é o Filho, Deus é Pai. Deus é Pai. Antes de todas as coisas, Deus é Pai. Antes de sua soberania, do seu poder absoluto e de ser que Ele é um Deus Criador, Ele é Pai. Jesus em João 14:6, o que Ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Essa forma de conhecer a Deus através de Jesus
Ao contrário de você tentar conhecer Deus somente por meio das coisas criadas, é um caminho plano, iluminado e claro. Jesus revela o que Deus fazia, Pai, antes da criação. Jesus revela. João 17:24, na sua oração sacerdotal, que é uma maravilha essa oração, que nós não podemos fazê-la, né? É uma oração de Jesus, exclusiva, que Ele faz a Deus Pai, pelo Espírito Santo, para nós, né? Ele diz: Pai, me amaste antes da fundação do mundo. O título que eu passei, eu sou ruim para dar título para a mensagem, né? Mas o título da mensagem que eu passei para o pastor era: Deus é amor porque Ele é triuno. Deus é amor justamente porque Ele é triuno, senão não poderia ser amor. Agora, quando Jesus diz que o Pai, antes da fundação do mundo, amava o Filho, nós entendemos o que é que Deus fazia antes da criação. E nós entendemos por que João diz que Deus é amor. Deus, como Pai, ama o Filho eternamente. Ele nunca deixou de ser Pai. Ele eternamente é Pai. Por isso que o Pai tem a característica de gerar o Filho e amar o Filho. E dessa forma, nós entendemos que Jesus explica que Deus passou a eternidade passada amando o Filho. Não antes de todas as coisas, Criador e soberano, mas acima e antes de tudo, um Deus que é Pai. E tem um tempo melhor do que esse que nós estamos vivendo, onde nós vemos a fé das pessoas esfriarem. Nós vemos a fé das pessoas esfriarem. Até o risco de abandono da fé, apostasia, porque parece que Deus não intervém na história, parece que Deus não ajuda o seu povo, né? É que na verdade, quando nós entendemos que Deus é Pai, e sempre foi Pai, e por isso Ele é amor e sempre foi amor, antes de todas as coisas, isso reflete na nossa vida, e nós temos alegria, tranquilidade, segurança, mesmo em meio a toda essa situação. O Pai amoroso. O aspecto fundamental de Deus não é uma qualidade abstrata, mas é o fato dele ser Pai. As Escrituras, por várias vezes, expressa isso. Eu vou só citar os textos aqui. Em Êxodo, o Senhor chama Israel de meu primogênito. Em Deuteronômio, diz que Ele conduz o povo como um homem conduz o próprio filho. E também diz que Ele corrige como um homem corrige o filho. No Salmo 103:13 diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Jeremias, Deuteronômio, Malaquias, diz: pensei como te incluiria entre os filhos e te daria a terra desejável, a mais bela herança das nações. Também pensei que me chamarias de meu pai e que não te afastarias de mim. A Bíblia está recheada de textos que fazem referência de Deus como Pai. E é isso que, essa forma, é dessa forma que nós temos que conhecer esse Deus, antes de tudo, como Deus Pai. Ele é Pai antes de ser soberano e Criador, e tudo que Deus faz, Ele faz como Pai. E a característica de um pai é gerar, é se expandir,
é dar a vida, né? É isso que Deus fez em toda a eternidade. É isso que Deus sempre fez. Deus não deu a vida a primeira vez quando criou todas as coisas. Se Deus é Pai e o Pai gera e se expande, Deus sempre foi o doador da vida. Isso nos é revelado em 1 João 4, de 7 a 8. Olha só. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como é que você explica esse termo, Deus é amor? É justamente porque Ele é e sempre foi Pai. Jesus introduz a nós essa característica primordial de Deus, que é Deus ser Pai. Deus não assume um papel de Pai. Ele, de fato, é Pai, então Ele é amor. O Filho é o escolhido de Deus, em quem Deus se deleita. É interessante que, sem a existência do Filho, o Pai não existe. Então nós entendemos que, como Deus eternamente é Pai, o Filho é eterno. O Filho não é criado. Jesus é o Filho gerado, não criado. Por isso que Jesus é eterno. E isso reproduz e nos faz entender a paternidade eterna de Deus, né? O que Jesus diz em João 17, 24, que nós já lemos: me amaste antes da fundação do mundo. O Filho, em Colossenses 1,17, diz que o Filho é antes de todas as coisas. Aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas. Em Hebreus diz, 1,10, que o Senhor Deus, Ele é o Senhor e Deus que fundou a terra. Então Jesus sempre existiu, Ele é o Filho eterno. Por isso que o Pai é o Pai eterno, e por isso que o Pai, na característica de Pai, Ele é doador da vida eternamente, Ele é amor eternamente. O Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Ele é o Filho em quem Ele se deleita. O Pai ama o Filho, entregou tudo nas suas mãos. O Pai ama o Filho e mostra tudo o que Ele mesmo faz. E fazer a vontade do Pai é o alimento de Jesus. Ele expressa a vontade de Deus, a natureza de Deus se revela por meio dele. Em Colossenses diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e que todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele, em Jesus. Em Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da sua glória, ou seja, Deus Pai não existe sem o Deus Filho, porque o Filho é aquele que emite, é aquele que irradia a glória do Deus Pai. É por isso que o Deus Pai é eterno, o Deus Filho é eterno. E o Espírito de amor, para a gente encerrar, em Mateus 3, 16, 17, nós vemos, ali no batismo de Jesus, nós vemos a Trindade agindo. Olha só, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Olha, a Trindade colocada em alguns versículos. No momento em que Jesus é batizado, Deus revela o seu amor para com o Filho, por meio
da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao contrário de que muitos pensam que é uma força, é um ser impessoal, não é. Ele é Deus, o Deus Espírito Santo. E ele aparece todas as vezes em que Deus vai expressar o seu amor. Ali, quando ele diz, esse é meu filho amado em quem me agrado, ele, então, manifesta o Espírito Santo. Em Romanos 5:5, diz que Deus manifesta o seu amor para conosco, tendo derramado o Espírito em nosso coração. É por isso que o Espírito Santo, ele é a expressão do amor de Deus para com o Filho e para com o seu povo. Todas as vezes que Deus expressa o seu amor, o Espírito Santo está envolvido. E nunca Deus Pai deixa de amar o Filho. Tudo que Deus faz, esse Deus triuno, ele faz na ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Os três são pessoais, os três são distintos. Qual é a confusão que nós fazemos muitas vezes? Eu quero pegar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, apertar os três e enxergar os três ali juntos, ou jogar tudo num liquidificador, bater, e isso é o Deus. Eles são distintos, só que Deus só é Deus porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São distintos, mas nunca estão sozinhos, sempre. O Pai sempre está com o Filho sempre está com o Pai, e a manifestação de todas as coisas, da criação de todas as coisas, da salvação, o próprio poder pelo qual Jesus faz todas as coisas, é por meio do Espírito Santo. E só para encerrar, em João, no capítulo 20, versículo 31, João explica por que ele escreveu o Evangelho. E ele diz: é para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando você aceita Cristo como Filho, você é levado a crer no Pai e no Espírito Santo. Jesus te introduz na presença do Deus triuno. Então, todo tipo de religião que acredita em Cristo, que acredita em Deus, mas não dessa forma, os três sendo um, nós vemos um problema aí. E não tem como, Jesus ele nos introduz na presença do Deus Trino. Eu termino com a citação de um credo atanasiano do século 5 ou 6, declaração de fé. Diz assim: quem quiser ser salvo deve, antes de tudo, professar a fé católica, isso é, a fé ortodoxa da Igreja. Pois quem não a professar de forma integral e inviolada, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica ou ortodoxa é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Perdão se eu passei um pouquinho do tempo, mas eu quero realmente fazer com que os irmãos se deleitem na Trindade e entendam que essa é a característica principal da fé cristã, o Deus triuno, né? Não é um assunto que está longe de nós, que não tem como entender, não é um mistério no sentido de não poder ser entendido. Ele é só um segredo que foi revelado a nós. Mistério, ele é um segredo, e não uma coisa que não pode ser compreendida, entendida. Ela está clara nas Escrituras. Que nós possamos crer nesse Deus triuno e ter a fé alicerçada nisso, né? Em todos os dias da nossa vida, né? Amém? Eu passo novamente então a palavra para o pastor, e domingo que vem estaremos novamente aí para finalizarmos esse estudo. Muito obrigado, Mateus.
Coisa boa poder te ouvir, coisa boa podermos ser edificados nessa manhã. E eu estava observando o chat e algumas pessoas manifestando gratidão a Deus pela vida do Mateus, por esse momento, por essa explicação, por essa palavra, como ele já informou.